Olá, como é que você tá? Friedrich Merz, chanceler alemão, critica a estrutura da COP30 em Belém, no Pará. Onde já se viu, né, alguém criticar uma estrutura pavorosa, como é a estrutura lá no norte, não é somente o Pará, não é somente Belém, Manaus, Rio Branco. Eu acho que um pouco exceção Boa Vista, mas a maioria das cidades do norte estão todas sucateadas ou a própria estrutura das cidades favelizada. Na época em que eu morava no norte do Brasil, os indicadores de saneamento básico em Belém eram precários, por exemplo. Não só em Belém, mas nas demais cidades, como Manaus. Ok, mas vamos ver o que Messi falou. Ele, que foi CEO da BlackRock, a mesma que detém o poder sobre as agendas globalistas. A grosso modo de falar. São essas mesmas que financiam toda essa narrativa, inclusive a narrativa da esquerda no Brasil, principalmente, né? Recentemente, Larry Fink, que é o atual CEO da BlackRock, disse publicamente que os mercados preferem governos totalitários, porque trazem previsibilidade. Enquanto que as democracias são uma bagunça, né? Ninguém sabe quem manda, ninguém sabe quem paga. É o caso do PT no Brasil. Mas vamos ver o que Messi falou. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Bom, a coisa estava ruim de verdade, né? Mas onde já se viu, né, um ex-CEO de um dos mais poderosos fundos de investimentos falar mal de uma cidade que não fornece saneamento básico para os seus cidadãos. Em Belém, cerca de 95% da água que sai das torneiras, ela é tratada. Mas apenas 20% da coleta de esgoto é tratada e menos de 3% é tratada efetivamente. O que isso tem a ver? Bom, 95% dessa água que chegam nas torneiras das casas são tratadas. Só que depois que essa água é atirada de volta nos rios, apenas 20% dessa água, desse esgoto, é tratado e efetivamente apenas 3%, né? Na verdade, o que a administração e a estrutura da cidade está fazendo é trocar 6 por meia dúzia. Logo, não existe um sistema de esgoto eficaz que proporcionará uma maior qualidade de vida. Você sabe que o impacto do saneamento básico no desenvolvimento cognitivo das pessoas é enorme. É por isso que o percentual cognitivo das pessoas nas cidades onde não existe saneamento básico, principalmente no Nordeste e no Norte, é inferior aos demais estados brasileiros. Tanto que isso coloca a capital Belém, a capital do Pará, entre as piores cidades do Brasil no ranking geral de saneamento básico e desenvolvimento humano. Bom, mas eu quero ver a repercussão desses comentários ali nos militantes e nos ativistas petistas, né? Porque você sabe que hoje o esquerdismo é doença, né? E quando se critica algo feito por uma administração apoiada por eles, chega a ser uma dor física, é como se fosse uma facada nessas pessoas que apoiam a administração Lula. Não só a administração Lula, mas todos esses eventos que promovem a agenda woke, a agenda ambientalista e a agenda climática, que traz benefícios somente para a elite brasileira, não só a elite brasileira, mas a elite mundial, enquanto a população carente tem que pagar mais impostos, porque segundo essas elites que definem essa regulamentação, você é o culpado pela poluição do ambiente e pelo aquecimento global, né? Quer dizer, não é mais aquecimento global, é mudanças climáticas. Daí eu vim aqui no X para ver como é que estão os comentários a respeito do que Messi falou, né? Porque a galera tá empolvorosa aqui. Primeiro esse comentário aqui do Joaquim Teixeira, né? Gravíssimo. Após a volta da COP30, chanceler alemão Friedrich Merz esculacha Belém e choca a soberania nacional. Isso foi mais humilhante que levar 7-1 dos alemães desabafa ali. Puta, velho, 2014, né? 7-1. Eu não sei quem é esse segundo aqui, essa pessoa. Chanceler alemão Friedrich Merz disse, sem economizar palavras, que a COP era um inferno e que ninguém queria ficar lá. O bom destes europeus é que eles não passam pano em incompetência. Uma vergonha. 5 bilhões gastos para passarmos vergonhas num palco.
dos deslumbrados. Bom, o cara é dos nossos, né? Vamos ver o que ele tá Pessoal, falando aqui. vocês viram o chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, dizendo o inferno que foi a COP30, que ele perguntou para os repórteres alemães quem queria ficar lá e todo mundo queria vazar do negócio. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne. Bom, vamos ver aqui o que os da Globo disseram. Por aqui, houve o cuidado de checar a fonte, porque estamos na era da inteligência artificial e isso soou absurdo, extemporâneo, inapropriado. Alguém poderá chamar de gafe diplomática, mas foi pior. Foi preconceituoso, foi xenófobo e veio de um chanceler alemão. Porra, velho. Que isso tem a ver com xenofobia? Cara, o que tem chamar uma porcaria que foi isso de xenofobia? Cara, preconceituoso por quê? Por exemplo, se eu for no local aqui, dificilmente aqui na Espanha, por exemplo, vai ter um local que eu não gosto, exceção essas festas aí que tem reggaeton que eu nem passo perto. Mas dificilmente, se eu for aqui na Espanha e eu não gostar de um local, eu vou ser xingado. O cara simplesmente vai dizer para mim, beleza, não volte mais aqui. Enfim, eu não vou ter essa indelicadeza de dizer, bom, eu não gostei daqui. Eu simplesmente vou sair e não vou voltar mais. E o cara tá tudo bem, o cara não vai ficar dando desculpa porque o fulano não gostou do atendimento ou da estrutura dele. Mas o Brasil é o contrário. Quando uma pessoa critica algo ruim no Brasil, inclusive as pessoas do norte, porque eu sou do norte, cara, vai ser culpa da pessoa que ela é todo tipo de coisa que não presta. Bom, é que ele é elitista, é que ele é metido, é que ele é xenófobo e que ele é preconceituoso. É esse tipo de. Isso é desculpa para passar pano para incompetência do que foi a organização dessa COP, né? Também vindo de um governo como esse, que é o governo brasileiro, não tem que se esperar muito, né? Porque a gente vai reconhecer na fala dele uma sombra que até hoje acomete a Alemanha do que houve na primeira metade. Escuta, eles vão tirar do bolso a cartada, vocês vão ver. Do século passado e que motivou a Segunda Guerra Mundial. A ideia de uma supremacia ariana, de um povo melhor do que os outros. Porque essa declaração... Vocês estão ligados que o Friedrich Merz, ele é centro-esquerda. Ele é ex-CEO da BlackRock. Vocês sabem quem é a BlackRock, aquela que diz que preferia negociar com as ditaduras, porque isso dá uma estabilidade maior para os negócios dele, né? Você sabe que o apoio da agenda da União Europeia, inclusive, agora eles querem checar todas as mensagens que a gente manda pelas redes sociais, inclusive o WhatsApp. O Friedrich Merz, em companhia, dá apoio à União Europeia, a agenda da Ursula von der Leyen, que é uma cristã esquerdista assim, das piores. Eu acho que essa galera não está muito ligada nisso, mas no final a gente vai entender. Deixa no ar exatamente um desprezo pelo Brasil de uma forma geral e por Belém do Pará em particular. É descabido. Eu não esperaria outro procedimento do chanceler alemão do que um pedido formal de desculpas. Ele deve isso. E a Alemanha... Não pede desculpa. Eu vou até mandar, vou comentar depois lá no perfil dele do X. Não pede desculpa porque você está correto. Você tem grande apoio da população brasileira que foi contra esse evento porcaria que teve lá em Belém, né? Pois bem, vamos continuar vendo aqui. Aí a Globo comentando. Quem é Friedrich Merz, chanceler alemão, que disse que a comitiva do país ficou contente de deixar Belém após viagem? Tem um comentário aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem um comentário que diz que o avô dele fazia parte do regime do cara do bigode. Olha esse comentário aqui do Cássio Oliveira. Críticas sociais e um pouco de humor. O cara é militante. Você sabia? O chanceler alemão Friedrich Merz é neto do Joseph Paul Salvini, ex-político nazista e membro da NSDAP. Salvini era nazista declarado, fiel a Adolf, e chegou a nomear uma rua em homenagem a ele durante o seu governo. Alemães sendo alemães. Mas o que eu quero dizer com isso? É a narrativa padrão. Para o PT, não existe possibilidade de receber críticas em ninguém do governo dele. Ninguém é culpado de nada. A culpa é sempre do antecessor, no caso do Bolsonaro. E quem discorda é adepto do cara do bigodinho lá da Alemanha.
Vários agentes do governo Lula, inclusive da sua família, roubam, mas ele não rouba e ele não sabe o que aconteceu. E referente ao Pará? No Pará, a gente tem o reinado dos Barbalhos e seus vassalos, principalmente esse que está na prefeitura hoje. Deixa eu trazer aqui uma lista dos casos de corrupção relacionado à família Barbalho. Daí eu fui aqui no Grok e pedi para ele me dar uma lista dos casos de corrupção que envolve a família Barbalho ali no Pará. Olha o que ele me deu. Eu pensava que iam ser só 2 ou 3 casos, né, porque desde que eu me entendo por gente, eu acompanho um pouco sobre a política, principalmente no início dos anos 2000, onde o Jader Barbalho ficou realmente em foco. Eu lembro que até o Cacete Planeta fazia piada com ele, dizendo que ele era o Jader G. Baralho. Olha só, escândalo da Suldan, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, 1990 a 2021, Jader preso brevemente em 2002, condenado em 2013 a devolver 2 milhões à União. Outros processos arquivados. Esse aqui é o pai do atual governador do estado do Pará, hein? Desvio no Banpará. Investigado pelo BC e pelo MP, processos prescreveram ou arquivados. Jader nunca foi condenado definitivamente. Fraudes em Belo Monte. Lembra daquela usina hidrelétrica ali que não serviu absolutamente para nada, só para destruir mesmo a floresta e inundar espaços ali? Propinas da Odebrecht e outras empreiteiras em troca de favorecimento na usina hidrelétrica. Jader citado como cavanhaque em delações. 1,5 milhão em Caixa 2 para a campanha de 2014. Inquéritos da Lava Jato, PF viu indícios, mas muitos arquivados por falta de provas. É o denega. Compra de respiradores na pandemia 2020. Putz, grila. Operação Parabellum, bens bloqueados 25 milhões, processos no STJ, Helder nega irregularidades. Também, Operação SOS Desvio da Saúde, 2020, Helder Barbalho. Cara, é o Helder e o Jader, né? Que eu tô confundindo aqui. O Helder é o filho, o Jader é o pai. Em 2004 a 2014, Jader Barbalho. Inquéritos no STF. PF conclui sem provas suficientes em 2023, arquivado. Desvio de emendas parlamentares, 2024. Helder Barbalho e Elcione Barbalho. Até a mãe é envolvida, hein? Ninguém escapa nessa família de trambiqueiro. Irregularidades nas obras da COP 2030, 2025. Helder Barbalho. Caixa 2 da Odebrecht, 2014 e 2018. Helder Barbalho e Jader Barbalho. Nepotismo, corrupção sistêmicas no governo Helder. Mídia familiar. Eita caramba, não para mais, hein? Ok. O problema não é a corrupção sistêmica no Pará, não é a família Barbalho, não é a falta de saneamento básico, não. O problema é Frederic Merz. Ele é o xenófobo, ele é o adepto do regime do terceiro Reich. Mas para quem é honesto, a crítica de Frederic é muito mais que legítima. Ela é honesta. Eu não posso acreditar, com mais de 10 anos vivendo aqui na Europa, as cidades do norte continuam na mesma situação. Depois dessa revolução tecnológica e de toda essa narrativa de direitos, de busca por igualdade, a corrupção continua sendo a principal fonte de renda dessas mesmas pessoas que defendem o direito a preservar a floresta. A gente sabe que é mentira. Daí você que é chefe de um dos países mais ricos do mundo, como a Alemanha, vê toda aquela nojeira a céu aberto e tem que ficar caladinho, né? Olha, isso aqui na Europa a gente não vê nem de longe. Nem os bairros mais pobres ou bairros mais afastados existe a possibilidade de ter esgoto a céu aberto ou ter pelo menos qualquer forma de falta de infraestrutura, né? Daí vem esses historiadores e contam que quando o europeu chegou na Europa, ele trouxe todo tipo de doença, né? Bom, aos pseudos intelectuais, se a Alemanha tem esse histórico, essa raiz do terceiro Reich, que eles sempre vão se comportar assim, por que os brasileiros continuam consumindo esses remédios que vêm ali das indústrias alemãs? Bayer, Merck, BioNTech, soa familiar para você? De onde será que são estas empresas, essas das indústrias farmacêuticas? São da Alemanha. Principalmente a biotech devia ter na cabeça aí desses militantes, já que eles são os adoradores, ó, da vacina. Mas também tem a questão do armamento. Submarinos navais e blindados terrestres, o Brasil depende fortemente da tecnologia alemã há décadas. Qualquer ruptura, embargos políticos, por exemplo, afetará gravemente a Marinha e o Exército por anos.
A minha recomendação aí para vocês que continue, mas continue mesmo criticando Merz, continue criticando a Alemanha, continue chamando eles de nazistas, assim como vocês fizeram lá com Donald Trump, para ver o que vai acontecer, né? Mas se bem que o exército brasileiro não serve para muita coisa, né? Bom, esse é o meu comentário a respeito desse pavoroso comentário do Friedrich Merz. Se você gostou, obviamente compartilha no grupo da família. Tem o QR Code aí lá no canto superior direito da sua tela. Se você quiser apoiar o meu trabalho, vai lá, buy me a coffee, né? Me pague um café, ou você pode mandar um Pix. E se você mora nos Estados Unidos, você pode me ajudar com o Zelle. Qualquer quantia é bem-vinda, tá bom? Obrigado pela oportunidade, hein? Não esqueça, compartilha aí. Tchau.